Sejam bem-vindos ao programa Café com Direito. Essa semana vamos falar de uma instituição que tem um papel fundamental na vida do advogado e, consequentemente, no resultado também do trabalho que é prestado a você, que é jurisdicionado da Justiça. O meu convidado é o diretor-geral Moisés Neto. Seja muito bem-vindo, Moisés. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É uma satisfação imensa estar com você aqui, voltando ao programa. Tive mais de um ano, né, e poder voltar agora. E como a gente estava conversando nos bastidores, eu disse a ela, eu confio tanto no trabalho dela, na seriedade do trabalho dela, que a gente vem assim para uma conversa informal, sem aquela pauta toda pronta. Verdade. Mas isso só mesmo em virtude da confiança que a gente tem no seu trabalho, da confiança em você enquanto profissional da sua equipe e de todo o pessoal da RCTV que sempre nos recebe tão bem. Pois é, só lembrando, ele foi meu professor recentemente. Eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas também, já no finalzinho do bloco. Mas o seu papel, ele é de uma importância ímpar, né? Como eu já falei, ali à frente da Escola Superior da Advocacia. Qual é o desafio nesse momento diante de um direito que está mudando constantemente? E aí o nosso desafio do Código de Processo Civil, que está entrando, né, já entra agora em vigor mesmo, em relação à atualização dos nossos advogados. Eu acho que, inicialmente, a ESA, né, a Escola Superior da Advocacia da Paraíba, nós temos como primeira missão justamente fomentar essa capacitação, essa atualização da classe advocatícia, e eu não acho que isso seja uma coisa restrita apenas à classe. Eu acho que a ESA está aberta para toda a sociedade jurídica, para todos os juristas como um todo. São todos muito bem-vindos, os acadêmicos de direito também, para que ali dentro eles não só também fomentem, né, os seus conhecimentos, mas como também eles possam acompanhar o dia a dia, o métier ali dos advogados, estarem em salas de aula também com advogados e possam ver o quanto a nossa profissão é uma profissão tão honrosa, tão grandiosa. Né? Os alunos não têm só que estarem em contato com a magistratura ou com o Ministério Público, mas estarem conosco também. Então isso é uma coisa que a gente também tem essa preocupação, e principalmente eu e outros diretores, né, que compõem a diretoria, como professores de graduação já há muitos anos, a gente gosta também de estar perto dos estudantes. E em relação aos nossos colegas advogados, nós temos essa intenção. Né? Nós temos muita novidade chegando agora no sistema jurídico como um todo. Né? Você bem frisou aí o novo Código de Processo Civil, que sem sombra de dúvidas é uma das leis mais importantes que nós temos no ordenamento. Né? Eu costumo dizer na minha graduação que o direito processual é a espinha dorsal do direito. Né? Não adianta você dominar vários ramos do direito material se você realmente não domina o direito processual. O instrumento, você não consegue fazer nada. Né? Então, ou seja, nós tivemos esse desafio que está aí às portas. Né? Essa semana agora nós temos um novo código já vigente, e o que repercute isso no dia a dia forense é bastante considerável. Além disso, nós temos para nós, advogados, agora em maio, a mudança no nosso Código de Ética e Disciplina. Né? Então, também isso vai ser fomentado pela ESA, oferecido aos nossos colegas, né, a oportunidade de receberem uma atualização sobre essas mudanças que dizem respeito ao nosso trabalho, principalmente enquanto advogados, a nossa ética na condução, né, dessa profissão que nós temos, desse exercício que nós exercemos. Então, bom, são essas situações que nós temos essa preocupação, e o desafio é não só manter essa atualização, essa capacitação, mas nós também temos um desafio hoje que é interiorizar a ESA, né? É chegar no interior do estado, é chegar nas nossas subseções, é atingir aqueles colegas, né, que laboram no sertão, no brejo, e que a gente sabe o quanto essas regiões, apesar de existirem faculdades com graduação em direito, tanto faculdades públicas quanto faculdades privadas, mas que a gente sabe o quanto é deficitário em relação a congressos, simpósios e até mesmo cursos de curta duração, como acontecem com algumas capacitações e atualizações. Então, desde o começo, desde o dia que nós assumimos, dia 4 de janeiro, portanto, pouco mais aí de 60 dias, que nós temos nos preocupado em oferecer não só para a Grande João Pessoa, mas também estender todas essas ações para o interior do estado. E esse é o nosso principal desafio, porque infelizmente não é fácil. Você tem que levar professores, você tem que desenhar toda uma logística. A gente sabe de algumas distâncias, né, em relação a algumas cidades, a gente sabe das agendas que os professores possuem, mas até agora, né, os nossos colegas professores
tem nos dado uma força muito grande, tem comprado essa ideia conosco. Então, nós estamos conseguindo chegar a Guarabira, a Patos, a Campina Grande, né? Agora com projetos para Sousa, para Catolé do Rocha, para o Vale do Piancó. Então, eu só tenho um pedido, me dê um tempinho, né? São 60 dias em que, claro, a gente teve não só que no começo ir se atualizando com a própria estrutura da escola, né? Enfim, absorvendo a coisa administrativa, você pega a máquina andando, então a gente teve que se adaptar à parte administrativa que estava ali caminhando e ao mesmo tempo já ir fomentando tudo isso, construindo, né, todos esses cursos. E também eu costumo dizer, às vezes as pessoas pedem, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas vamos fazer isso para a semana que vem. Eu digo, minha gente, não é bem assim, né? O trabalho que a ESA desenvolve é um trabalho um tanto minucioso. A gente precisa ter um projeto acadêmico, a gente precisa ter a parte pedagógica, a parte financeira, estrutural, a logística, que é muito importante. E a gente depende exclusivamente também de professores. Então a gente precisa alocar a agenda de cada um, o horário que cada um pode, tentar sempre escolher os melhores daquela área que possam contribuir. Então, nem sempre é um trabalho tão fácil como as pessoas acham. Ah, vamos fazer um curso aqui agora? Sabe o que é? Que as pessoas começam a ver que a coisa está funcionando e começam a se empolgar e dizer, poxa, por que não tal matéria? Por que não fazer sobre isso? E aí a cobrança é exatamente sim. Em relação a isso. Agora eu vou ter que aproveitar algumas falas que você mencionou aí, algumas eu vou pedir assim mesmo uma ampliação, como por exemplo, você falou uma coisa interessante, que apesar do nome ESA, né, ser uma Escola Superior de Advogados, você falou que ela está aberta para estudante, né? E para mim é importante, porque a gente tem um grande número de assinantes, de futuros colegas advogados que estão estudando e que principalmente não pensam em advogar, mas já estão com todo um projeto de concurso público. Sim. O que teríamos realmente para acesso para quem está ainda na fase de graduação? Veja bem, eu acho que meus alunos me perguntam muito isso. A primeira coisa que eu digo é, olha, nós não trabalhamos com preparatórios para Sim. a prova da OAB. Isso é a primeira coisa que a gente faz por uma determinação que vem de Brasília, da Escola Nacional da Advocacia. Então, nenhuma ESA do país, né, nós temos ESA em cada estado da federação, então nenhuma ESA pode especificamente fazer preparatórios. E em relação a esses concursos, nós não temos essa finalidade de preparar ninguém para concurso. Agora, claro, que as atualizações, as capacitações, os conteúdos que são abordados nessas atualizações, nessas capacitações, workshops, simpósios, enfim, são, querendo ou não, objeto do próprio estudo do direito que vai, consequentemente, repercutir aí em diversos concursos de diversas áreas. E além de que os estudantes, eles têm muito aquela necessidade, não só de aprender, mas também de garantir horas, porque todo estudante, para concluir o curso de graduação, né, precisa, ao final do curso, eu digo muito em sala de aula, vocês não pensem que ter todas as disciplinas pagas, né, apresentar o trabalho no final de curso, a monografia, isso vai lhe garantir a conclusão de grau. Não. Você precisa ter uns X horas, em alguns casos até 360 horas, né, para quem entrou, a depender da grade que pegou. Então são 360 horas extras que você precisa apresentar. E todos os nossos cursos recebem certificação de horas. Então os acadêmicos procuram não só pela questão e que está aberto isso, sim, né? de adquirirem conhecimento, como também de receberem a certificação, que podem aí, né, jogar nas universidades para computar esse número e também fomentar o currículo deles, que é muito importante, principalmente para a busca do primeiro emprego. Com certeza. Né? Olha, vocês viram como é interessante como a ESA tem a oferecer a você. Então permaneça aqui conosco no programa Café com Direito, que já já a gente retorna aqui com o diretor-geral Moisés Neto. Estamos de volta com o programa Café com Direito. Hoje entrevistando o diretor-geral da ESA, Escola Superior da Advocacia. E a gente tem muito o que falar aqui, até porque eu vou começar a contar para vocês um pouquinho do que eu já usufruí da ESA, né? Acho que foi o meu primeiro curso que eu fiz por meio da ESA e fiquei encantada, até porque é uma necessidade urgente, né, que é a atualização mesmo, né, que eu não vou dizer atualização, eu digo assim, é o estudo de um novo código, né, o Código de Processo Civil. Como é que foi essa experiência dessa primeira turma, que eu já sei, fiquei sabendo que a demanda foi tão grande que já teve que abrir uma segunda? Eu acho que quando a gente assumiu, né, porque eu estou aqui como diretor-geral, mas eu não faria nada sozinho, né, eu tenho toda uma equipe.
né? Existe o vice-diretor, Dr. Alberto Jorge, a nossa diretora acadêmica, a professora Valesca, a professora Tarciana, que é a nossa coordenadora pedagógica, o professor Rafael, que é o nosso coordenador de eventos, Dr. Zé Maris, nosso diretor financeiro, Dr. Maxwell, nosso coordenador de interiorização, fora a nossa equipe técnica, né? As meninas que estão toda ali à base da secretaria, a Niédia que está ali, está aqui nos bastidores, não só trabalha diretamente comigo, mas é quem comanda toda a parte da secretaria. Então, ao ponto que nós fomos pegando dessa parte administrativa, eu como professor de processo civil há 9 anos, eu tinha logo essa preocupação, né? Então, eu reuni a diretoria e disse, olha, a nossa primeira coisa aqui, a primeira ação concreta, né, vai ser um curso de atualização para a advocacia, já sabendo dessa necessidade premente. Então, enfim, nós abrimos esse curso. Foi uma coisa assim muito rápida, de janeiro mesmo, um mês já houve aula inaugural. Exato. E aí o Dr. Vambier nos deu a honra de estar aqui, a professora Parabenizou Sabrina Dourado. a ESA por ser uma das primeiras a estar iniciando, que estava numa situação muito mais adiantada do que outros estados. É bom ouvir isso. Né? Então você esteve lá, você viu que foi um evento, né, no Hotel Caiçara, foi um evento lindo a abertura, né? E aí as nossas turmas. E João Pessoa lotou a turma, a primeira turma aqui, Campina Grande, porque, diga-se de passagem, né, esse curso, mesmo sendo feito assim no comecinho da nossa gestão, foi um curso que eu disse, não vai ficar só em João Pessoa, vai também chegar nas outras subseções. E esse curso aconteceu concomitantemente em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos. Foram mais de 12 professores de Direito Processual Civil destinados a atenderem a essas necessidades dessas cidades. Né? Foram mais de 300 alunos, somando João Pessoa, Campina, Guarabira, Patos, todos os lugares lotados. E João Pessoa, claro, como a demanda é maior, então nós estamos finalizando, já finalizou-se agora a primeira turma, e já estamos na segunda, e já há aí nomes para a terceira turma, eu soube disso hoje. Então, até porque, como você fala em números, olha bem, eu brinco muito, a minha OAB é 12.685, a gente já tem OAB de 16 mil, então a quantidade de advogados que necessitam e que vão precisar mesmo. Uma coisa é você ir para o livro sozinho, né, e se acabar tendo que estudar cada caso concreto que você pega. Não dá, advogado, colega que está me assistindo, não aguarde, a necessidade é iminente no dia 18, para cada petição sua você correr e consultar. Você vai precisar sim de um estudo mais direcionado com alguém, né, fazendo esse trabalho. E o que eu posso dizer, como já passei por essa primeira fase junto à ESA, olha, é necessário, é extremamente necessário. E a outra coisa é que vai ter que ser um curso permanente, pelo menos por 1 ano, 2 anos, não dá para não ter isso. Esse é nosso projeto, essa turma vai ficar, né, aberta. Por isso que eu disse, a terceira turma já está sendo formada, né, porque na verdade nós temos atendido, em relação a Campina Grande, nós recebemos um grande fluxo de procuradores do município de Campina Grande, defensores públicos, atualmente são mais de 70 defensores em sala de aula, entre João Pessoa, Campina, Patos, né? Então, ou seja, nós temos que dar esse suporte a todo mundo. E aquilo que eu digo, Sheila, eu acho que nada substitui uma aula presencial. Você está ali, né, naquele momento real, naquele feedback com o professor e o professor com o aluno, né? Eu sei que existem muitos cursos que estão aí disponíveis online, né? Mas ontem também ouvi de uma colega advogada que disse que tinha comprado um curso online, mas que vai para o curso da ESA, porque ela disse, eu comprei online e fico, não, hoje eu vou assistir. Não assiste. Aí não assiste. Mas amanhã eu assisto e não assiste, né? E você tendo aquele horário seu de aula, você sabendo ali, você se sente mais, né? Aí você tem que ir, você pagou por um serviço e tal, então você vai ali e você tem aquela possibilidade de participar, daquele feedback. Então, isso para nós é muito importante. E aí pode ser até inconveniente ou não, eu considero que não, mas uma coisa também muito atrativa, além do corpo docente que está ali, é a questão do preço, doutor Moisés. Então, isso para mim é algo que tem faz uma diferença muito grande, tanto para quem está se concluindo o curso, né, no caso específico, como para advogado, que vai ter, né, que trabalhar, e essa é uma oportunidade. Como você disse, é algo que está disponível e não há nenhum tipo de empecilho ou uma barreira para isso, nem o financeiro. Não. Uma das nossas preocupações, a ESA não tem fim lucrativo. Acho que toda a receita que nós temos é uma receita para efetivamente arcar com as nossas despesas administrativas, né? Se diga de passagem, nenhum de nós, diretor, recebe salário, não. Isso é uma coisa que nos por exemplo, no meu caso específico, no caso da minha diretoria inteira, foi um convite que partiu
de Paulo Maia, nosso presidente seccional. Foi uma coisa que foi recepcionada com muito carinho, com muita honra. Então, nós estamos ali dando o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, né? Mas estamos fazendo isso com muito carinho pela nossa classe. Então, realmente, nós não temos esse fim lucrativo. Então, por isso, nós conseguimos colocar para o nosso público, colocar para os advogados em geral, um preço de custo. Porque também, claro, os professores, sim, recebem e devem receber por isso. E todas as despesas administrativas para poder resguardar um mínimo de conforto, numa sala confortável, com todo o material audiovisual. Enfim, né? O lanchezinho, que é sempre importante. Com certeza. O cafezinho para manter a gente acordado. O cafezinho, né? As meninas sempre com muito carinho se preocupam com um biscoitinho, um bom. Enfim, a ESA é uma casa dos advogados, né? Então é bom, a gente tem muito essa preocupação de que as pessoas se sintam bem ali dentro, se sintam confortáveis, se sintam acarinhadas, porque essa é a nossa verdadeira finalidade ali dentro. Então, os preços são, como a gente coloca, são apenas para cobrir os nossos custos e para garantir, inclusive, Sheila, custos de grandes proporções, como acontece com esse processo, que ele acabe pagando outros menores que a gente venha a oferecer gratuitamente. Claro. Entendeu? Como eu falei a você no começo sobre a atualização do novo Código de Ética, né? Que vai ser um simpósio num fim de semana, que esse a gente já tem tudo para oferecer gratuitamente aos colegas, né? Porque outros maiores conseguem nos dar caixa suficiente para mantermos as despesas e podermos oferecer. E também as nossas subseções, que a gente sabe que algumas subseções elas não possuem um número muito grande de advogados. Existem subseções pequenas, como Pombal e tal. Então, ou seja, para lá esses custos a gente acaba tirando nas grandes cidades. E eu sei que os colegas daqui, né, a gente agora trabalhando já nesse princípio da cooperação, do novo Código de Processo Civil, acho que já tem que estar todo mundo aqui, né, na áurea da cooperação. Então, a gente vai cooperar também para que todas as nossas ações possam chegar aos nossos colegas do interior, que também precisam e muitas vezes não possuem essa disponibilidade de estarem se deslocando a grandes centros como Campina Grande e João Pessoa para estarem aí absorvendo esses cursos, esses conhecimentos. Olha aí, você tá diante de duas pessoas que amam o processo civil. Eu sou especialista nessa área também, mas vai tentar empurrar tudo para a área tributária, né, na área de processo. Mas a gente tem que falar de outros assuntos, como, por exemplo, esse ano é um ano de eleição e a ESA, no passado, fez alguns cursos interessantes fechados nessa área de eleitoral e agora está vindo com uma novidade muito mais interessante também. E aí eu espero que você possa, né, divulgar aqui no nosso programa de primeira mão exatamente esse trabalho que é na área eleitoral. A ESA vem aí agora com a primeira pós-graduação lato sensu, né, em direito eleitoral, no ano eleitoral. Que ano eleitoral, eu digo, é todo ano. É verdade, né? Que os problemas, os advogados as multas, que tudo. Lidam, Os advogados que lidam na área eleitoral trabalham todos os anos. A eleição é de 2 em 2 anos. Mas as ações que ficam correndo, né, e todas as problemáticas que envolvem o direito eleitoral, não para. Né? Então, nós tivemos uma preocupação de organizar uma pós-graduação lato sensu, bem mais curta, portanto as nossas aulas vão ser um pouco mais seguidas, para que no final desse ano os módulos já tenham acabado, né, e o aluno já possa, no comecinho de 2016, entregar o trabalho e concluir. Agora né? eu vou ter que interromper e vou querer saber mais coisas mais detalhes sobre essa pós no próximo bloco. Hoje o programa Café com Direito, gravado diretamente aqui no Café Furtacô, que é essa delícia de ambiente para você. Já já retornamos com o programa Café com Direito. Estamos de volta com o programa Café com Direito e vamos dar continuidade a boas notícias. Por que não sempre procurar dar boas notícias? E para você, advogado, para você, colega, é essa a boa notícia, a especialização, né, após na área de direito eleitoral. Moisés, vamos aos detalhes. Vamos. Né? Como foi a aula inaugural? Quais são os detalhes que envolve após em relação a prazos mesmo de conclusão? Vamos falar aí, por exemplo, as cadeiras. O que você achar mais interessante para atrair o nosso telespectador, colega advogado que está pensando ou que já atua mesmo na área de direito eleitoral? Então, nós desenvolvemos essa pós em parceria com o Centro Universitário João Pessoa, UNIP, que é a instituição certificadora. Foi um projeto que nos foi trazido pelo professor Glauber, que é o nosso coordenador dessa pós. Né? Então, nós tivemos, segunda-feira agora que passou, a aula inaugural dessa pós no auditório da OAB.
trouxemos o ministro Henrique Neves do Tribunal Superior Eleitoral. A aula foi um sucesso, né, que eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a cada advogado, a cada estudante, a cada membro do Poder Judiciário que esteve no auditório, que lotou o auditório, né, e que pôde aproveitar aí, né, desse gostinho que nós demos do que especificamente vai ser essa pós, que as aulas já vão começar agora nas próximas semanas, primeiro módulo. Então, nós vamos ter uma pós, como eu disse no bloco anterior, bem compactada, para que os advogados já até o final desse ano consigam terminar os módulos, as disciplinas, e aí fica o prazo de 60 dias pós o término dos módulos para o depósito do artigo de conclusão, né, o que vai se dar no iníciozinho de 2017, até final de fevereiro de 2017, né? No bloco anterior disse 2016, mas enfim. Então, e aí nós temos várias disciplinas que dizem respeito que o nosso principal foco foi se preocupar não só com o direito material eleitoral, mas com o direito processual eleitoral. Então nós vamos ter módulos que vão envolver as ações eleitorais, que são muito importantes, o controle de publicidade eleitoral, da propaganda eleitoral, todas as modificações que aconteceram recentemente com a mini-reforma do sistema eleitoral, né? Então, nós preparamos, o professor Glauber teve todo um cuidado de preparar essas disciplinas bem focadas aí para essas principais atualizações e para esses principais pontos práticos. Né? Porque acho que nós, advogados, a gente quer coisa prática, né, Sheila? Não dá, correria, ainda mais que a gente já está atuando mesmo. Claro, então acho que muita coisa pode ser dispensada dessa parte conceitual, geral, né, que é importante, mas a gente tenta fixar mais a coisa em termos práticos, né? Aquilo que realmente nos interessa enquanto advogados. E aí vem essa pós, seguidas de outras, claro. Né? Tem algumas que já estão acontecendo, que no dia, enquanto eu estava fazendo o curso, eu reencontrei alguns amigos, alguns professores que estavam lá, né, em uma especialização. Sim, nós estamos finalizando a 6ª turma de Direito Civil e Processo Civil e a 7ª turma já vai estar sendo aberta agora também com aula inaugural, muito bacana. Alguns nomes estão sendo aí confirmados para virem para essa aula inaugural dentro do Direito Civil e Processo Civil. A 3ª turma de Direito Tributário e Processo Tributário também, né? E Previdenciário e Prática Previdenciária também. Então, ou seja, daqui para o finalzinho de março, 4 pós-graduações Lato Sensu estarão oferecidas em João Pessoa, fora as que nós estamos aí em negociação para também levarmos para o interior. Campina Grande, Patos, né, serão logo beneficiadas também com pós-graduações Lato Sensu. Doutor Moisés, em relação, são duas perguntas em uma, olha, eu vou tentar ganhar tempo aqui. As duas questões para mim importantes. Primeiro, é importante falar de preço. Qual o custo dessa pós em relação ao eleitoral, que é algo, né, que já está aí acontecendo? E o segundo, qual é o meio de comunicação entre a ESA e os advogados? Eu digo isso porque é assim, de extrema importância que nós, advogados, tenhamos esse conhecimento dessa dinâmica e desse rol de serviço que é oferecido pela própria ESA. Sim. O preço, como a gente falou, né? Nós não temos essa intenção lucrativa. Vou dizer que é investimento, desculpa, não falar de preço nem de gasto. Investimento. Sim, isso é investimento. Claro, você investe em cultura, você investe em conhecimento, é de fato investimento. Então, ou seja, nós temos hoje um preço que, né, nem de longe ele se aproxima dos preços de mercado. Né? Então, nós oferecemos um produto de extrema qualidade a um custo muito baixo, a um investimento muito baixo. Né? Hoje, a pós-graduação, as nossas pós, elas hoje estão a R$350, a grande maioria delas, é o preço cheio. E aí os advogados, em dia com a ordem, né? Portanto, aqueles advogados adimplentes ainda recebem 20% de desconto né? Dessa mensalidade, que faz um valor aí de R$280 por mês para você fazer uma pós 100% presencial. Professores, mestres e doutores, né? Os maiores nomes estão conosco nessas pós, em todas elas. O nosso cuidado, nós trabalhamos diuturnamente. A Niedia, que está aqui nos bastidores, sabe muito bem disso. Às vezes a gente fica 11h30 da noite, meia-noite, a gente não está na ESA. Mas nós estamos nos grupos, né, com os coordenadores, fechar a agenda com esse pessoal, com todo mundo, isso. Né, os próprios diretores, nós ficamos até tarde também, vendo nomes de professor, quem a gente pode trazer de fora para ajudar, né, a dar um peso a esse corpo docente, aproveitando as nossas pratas da casa. A Paraíba tem juristas, enfim, excelentes, de renome nacional, né? Mas também a gente também gosta desses nomes que também estão aí fora brilhando. A gente sempre gosta de trazê-los conosco, até mesmo para possibilitar essa interação, né? Então, ou seja, a gente tem essa preocupação e temos esses preços
né, que as nossas empresas, as instituições certificadoras que trabalham conosco, Unip, IESP, né, a Maurício de Nassau, que está fechando uma parceria. Sim, né, todo mundo sabe qual é a verdadeira intenção da escola. Né? Isso é uma coisa que o presidente Paulo Maia vinha me pedindo sempre, né? Ou seja, nós temos que oferecer algo de qualidade, a um investimento acessível, um investimento que realmente seja apenas para que supramos as nossas necessidades, né? E isso é o que a gente tem realmente de interesse, oferecer à nossa classe essa qualidade com um custo bem baixo. Ah, tá. E aí eu vou aproveitar, como ele falou no início, que é quando a gestão, mesmo no início, já recebia cobranças no sentido de sugestões. Aí eu pergunto, e na área de mestrado? Quando você começou, que você, assumir a responsabilidade, você é o diretor-geral da ESA, o que você pensou nesse campo de mestrado? Nem que seja daqui a longo prazo, mas o que é que vocês estão planejando para essa área? Na verdade, não é uma coisa que vai ser nem a longo prazo, viu? Que bom! Vai ser por mim seria a curto, mas pelo que eu estou vendo, né, vai ser a pelo menos médio prazo. Ainda esse ano, né, no mais tardar aí no começo do segundo semestre, a gente já vai estar com isso fechado. Porque, como eu disse, a gente precisa analisar uma série de circunstâncias, né? Enfim. Então, a gente recebe contatos de várias instituições que querem fechar parceria, mas isso é um trabalho muito minucioso. A gente tem que verificar tudo. Né? Então a gente recebe muito projeto, a gente procura outros, mas sempre isso, nós nos reunimos, a direção pedagógica emite parecer, né? Há a opinião também das demais coordenações, para que a gente possa oferecer o melhor. Né? Então a gente tem projetos de instituições, tanto locais como fora daqui, e principalmente as que vêm de fora, né? Que querem esse convênio, eu me preocupo desde da estrutura do curso, até saber a quantidade de voos, né? Como é que seria a logística de hospedagem para os nossos colegas nessas localidades, né? Como é que seriam esses custos, porque não adianta muitas vezes algumas instituições que vêm e dizem, nós temos um preço de mensalidade do mestrado bem menor do que as que são praticadas em João Pessoa, em Recife e em Natal. Tudo bem, mas aí também eu tenho que envolver isso, o custo de deslocamento, de hospedagem, né? Eu tenho que saber se a cidade tem uma estrutura para receber isso, eu tenho que ver o fluxo dessa quantidade de aulas mensais. Então, ou seja, são coisas que eu, pelo menos, me preocupo a analisar desde a oferta da malha aérea para esses destinos, né? Até mesmo com a hospedagem, para que a gente acabe chegando a uma possibilidade e, claro, de uma discussão para quanto menor esse custo puder ficar, melhor, né? Principalmente num momento como esse, né, Sheila, que a gente tem tido uma preocupação, nós sabemos o momento em que o país vive, né? É um momento muito delicado, economicamente falando. E aí você não pode deixar que uma crise econômica, como a que nós vivemos atualmente, ela barre o seu acesso ao conhecimento, a um crescimento profissional que o conhecimento lhe leva. Então, o que nós temos é que efetivamente aí ter todas as reuniões necessárias, a barganha necessária para garantir isso. Pois é, eu ia até pedir, cobrar mais um pouquinho, que é na área de gestão, que advogado, eu tenho uma frustração que eu comecei o curso de administração de empresa e acabei não concluindo. Meu Deus, às vezes no meu escritório que eu tenho que gerir, que eu tenho que, além de ser advogada, eu tenho que gerir uma equipe, sente uma falta, eu sinto às vezes uma falta. Miete já concordou com você ali, então, porque ela já recebeu também alguma cobrança do tipo. A gente tem que aprender. Ela já concordou ali. A gente tem que aprender também a gerir os negócios, né, na área de advocacia, que é uma gestão diferenciada. Mas aí, somos alguns minutos, a gente pode marcar outro para falar sobre isso. E eu gostaria que você falasse, não para mim, mas diretamente para o nosso telespectador, até para os nossos colegas advogados, um pouco sobre esse canal e sobre esse contato que eles devem ter realmente com a ESA. Eu tenho dito, né, em todas as aberturas que a gente vai, que a ESA está aberta a todos os advogados, a toda a classe jurídica como um todo. E eu digo que o nosso papel, ele só acontece se nós tivermos a participação dos nossos colegas, de você que está em casa nos assistindo agora. A ESA se encontra de portas abertas, né? Temos toda uma equipe preparada e nós precisamos desse feedback. É a classe advocatícia que tem que dizer a nós o que é que vocês querem, qual é a real necessidade. E aí, com todo carinho, nós vamos tentar fazer o possível e o impossível para poder suprir essas necessidades. Mas para isso a gente precisa que você participe conosco, né? Portanto, tem o e-mail da ESA, tem o telefone da ESA,
liga lá, fala com as meninas ou nos procura, sempre tem um diretor lá para falar, para receber, e nós precisamos, né, desse feedback. Isso é muito importante, essa troca aí, né, de papos, de conhecimentos, de sugestões, de dicas, para que nós possamos construir uma ESA, né, destinada realmente ao advogado, à classe jurídica e a suprir essas necessidades. Então, a participação de cada um é muito importante para nós, que é isso que nós queremos, algo participativo. Eu estou apenas gerindo, né, mas eu vou gerir com a participação de todo mundo. É isso que eu quero e é isso que eu preciso de vocês aí em casa. É isso aí. Doutor Moisés, muito obrigado. Tá de parabéns. Eu sou uma fã do trabalho, né, de vocês. Já usufruí, né, do resultado disso. E só tenho que parabenizar e recomendar para você que está aí nos assistindo a buscar esses cursos, né, porque realmente é exatamente tudo isso que está falando e um pouquinho mais. Tá? Muito obrigada. E para um Café com Direito, né, ele está sempre de portas abertas para a ESA. Eu que agradeço e você sabe, como eu disse no primeiro bloco, o quanto admiro o seu trabalho. Você está de parabéns e sempre que você precisar, eu venho com a maior satisfação do mundo. Coisa boa. E você aí, continue aqui com o programa Café com Direito, sempre no canal 27 da NET. E na próxima semana, com certeza, mais conhecimento jurídico para você. Até mais.